noite, meus irmãos. Saúde, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Marcos, capítulo 8, do verso 1 ao 10, nos diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e algum deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu, após ter dado graça, e os deu aos discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Nós temos aqui Marcos registrando uma segunda multiplicação dos pães e peixes, mas uma das grandes ênfases que nós queremos dar e olhar para esse texto é a questão da compaixão de Jesus. Enquanto Jesus ele é rejeitado pelos seus, ele é procurado pelos gentios. Jesus ainda aqui está em território estrangeiro, ao mesmo tempo em que ele está sendo rejeitado pelos líderes religiosos, os gentios então aqui estão o buscando ansiosamente. E Marcos então colocou esse relato aqui intencionalmente no fim dessa viagem, por terras pagãs, para enfatizar o trabalho missionário entre os gentios. William Hendrick diz que Jesus aqui ele é capaz de não somente operar maravilhas, mas também de repartir, de repetir obras maravilhosas quais ele já fez. Sua compaixão então é mostrada não somente em relação ao povo da aliança, os seus filhos, mas também aqueles que estão do lado de fora. E nós vamos ver aqui então pelo menos 3 aspectos dessa compaixão de Jesus. A primeira é que Jesus se importa também, e ela é mostrada aqui, manifestada aos gentios. Jesus já alimentara uma grande multidão lá no Mar da Galileia, agora alimenta outra multidão aqui em território gentil. Um teólogo diz que o segundo milagre aponta agora aqui para o reino de Deus, o qual inclui homens, mulheres, crianças, de toda povo, língua e nação. Os privilégios aqui então são exclusivos, não são exclusivos dos judeus, mas Deus mostra o seu interesse aqui por todas as pessoas, abrindo o reino aqui também para os gentios, mas também para o judeu. Charles Hyde diz que Jesus demonstrou compaixão por aqueles então que não eram seu povo, aqueles que não tinham fé nem graça, antes estavam sem Deus no mundo, sem esperança, vivendo então separados da comunidade de Israel. Então Jesus sentiu compaixão deles, e embora Jesus aqui, ou mostrando aqui, eles não conhecessem Jesus, muitos deles. Mas Jesus mostra aqui que ele morreu por eles também. Embora eles não entendessem seu sacrifício, mas eles estavam ali para conhecê-lo. Verdadeiramente o amor de Cristo, ele ultrapassa todo o entendimento. Assim como a gente olha e vê a história lá de Oséias, quando o Senhor disse ali para os filhos de Oséias, que um ia se chamar não meu povo, o outro ia se chamar desfavorecido, Mas o Senhor diz que na desfavorecido o Senhor ia ter misericórdia. E do não meu povo, o Senhor ia chamá-los de povo. Está lá em Oséias capítulo 2, verso 23. E Adolf Paul diz ainda aqui, que nesse ponto aqui desse milagre da multiplicação, Jesus ali, ele permaneceu com o povo ali, durante 3 dias ali, Então, essa palavra aqui, permanecer, tem um tom religioso, tem uma palavra de esperar em Deus com fé, apesar das provações e dos sofrimentos ali. Havia avidez naquela multidão que ouvia os ensinos de Cristo. Enquanto os fariseus eram críticos de Jesus, os gentios estavam se deleitando no seu ensino. E então a gente vê que a compaixão de Jesus aqui, por esse povo gentil, é manifestada então a eles e também atrai eles, Essa grande multidão estava num lugar deserto há 3 dias, muitos deles vindo de lugares tão distantes, E a pessoa então de Cristo e as obras de Cristo foram então
irresistíveis para essas pessoas. Elas vieram correndo ouvi-lo, né? E o William Hendricks diz que a presença de Jesus ela era como se fosse um imã, não é? Algo magnético aqui, né? Suas palavras, suas ações, né? Que trazia então pessoas para perto dele. Né? O tempo, o cansaço, a fome, ou mesmo seus afazeres não impediam de permanecer 3 dias ali num lugar ouvindo as palavras do Mestre. E a compaixão de Jesus ela é contraposta, então, à insensibilidade dos discípulos. Né? Na primeira multiplicação dos pães, os discípulos tomaram a iniciativa, né, de despedir a multidão. Mas a questão enfrenta agora nessa circunstância é mais grave do que a primeira multiplicação, porque lá o problema era arranjar dinheiro para comprar pão. Agora, nesse caso, né, a comida poderia, embora naquele caso, né, a comida poderia ser comprada, né? Aqui, porém, eles estão num lugar deserto, né? Não tem onde comprar pão. A multidão, então, já está ali há três dias, né? O tempo já estava mostrando ali um perigo para essas pessoas. E os discípulos agora, com seus corações endurecidos, né? Não veem saída, mas somente o problema, né? Eles nem sequer lembraram do primeiro milagre. Eles têm uma memória curta e um coração endurecido, e muitas vezes nós somos assim também, né? Eles destacaram então as dificuldades, as circunstâncias, não do poder de Cristo realizar milagre, mas um problema de ver então a solução ali e não olhar para Cristo. Né? Mas o pouco com Cristo é muito, né? Quando colocamos então um pouco na mão de Jesus, isso se torna muito. Ele pode realizar grandes milagres. Com Cristo tudo é possível. O conhecimento exato, né, do suprimento é completamente inadequado aqui, falando humanamente, né? Fará com que eles reconheçam a grandiosidade do milagre. O pão, nós sabemos que ele é vida. E a palavra hebraica aqui para deserta traz um sentido de separado da vida, né? Ou seria então pão no deserto, a vida no deserto. É uma contradição dos termos, não? Uma vida na morte, né? Uma impossibilidade, mas uma possibilidade para Deus. Quando os nossos recursos acabam, quando os nossos recursos são insuficientes, Jesus pode fazer o milagre da multiplicação. Nós precisamos depender dele. Nós precisamos viver mais na dependência desse nosso Deus que é provedor, que é o Deus da provisão. Assim como ele proveu o cordeiro no lugar de Isaac, ele proveu o Cristo em nosso lugar e ele proveu o sustento aqui para essa grande multidão. E ele ainda continua multiplicando os nossos pequenos recursos para alimentar a multidão faminta. Jamais deveremos então duvidar do poder de Cristo. Charles Riley diz ainda que jamais devemos duvidar do poder de Cristo para suprir as necessidades espirituais de todas as pessoas. Ele tem pão com fartura, toda alma faminta. Os celeiros do céu, não é, estão sempre cheios. Devemos estar então seguros que Cristo tem suprimento suficiente para nos sustentar em toda e qualquer necessidade temporal e eterna do seu povo. Ele reconhece as nossas necessidades. Ele sabe das circunstâncias. E ele é poderoso para suprir cada uma delas. Aquele que alimentou a multidão, ele não mudou, ele é o mesmo hoje e o será para todo sempre. Vale lembrar que a ação divina também, ela não exclui a cooperação humana. Não é? Os homens ali estão envolvidos nisso. Cristo realizou o milagre, mas contou com a participação das pessoas. Fez o milagre então de partir o pão de 7 pães e alguns peixinhos e alimentar a grande multidão, né? Ele poderia ter criado do nada aqueles pães e peixes, assim como mandou o maná lá no deserto, né? Mas ele resolveu começar a partir daqueles que eles tinham ali, do pão e do peixe. E Adolf Paul diz que a ajuda passa pela cessão obediente dos próprios meios, né? Até os doentes se tornam então cooperadores de Deus. Quando na sua cura tem o desejo de ser curado, Jesus fala, vem até aqui, né? Levante-se, estenda a mão. E aqui a pequena provisão é própria, é considerada aqui então. A utilização do meio e a participação das pessoas. A atividade de Deus não torna o homem passivo, de ficar ali inerte, esperando que Deus age. Mas ele movimenta todo o povo. Quando Jesus perguntou, quantos pães tendes? Estava mostrando então eles ali que não tinham o suficiente. Isso ajudou a analisar a situação, abrir os olhos da inadequação dos recursos, que não tinha recurso suficiente, e lembrou do milagre anterior e o encorajou a descansar em Deus. O nosso Deus, ele requer uma ordem.
pediu à multidão para se assentar. Ele deu graças, e nós também devemos agradecer a Deus por todos os milagres que têm acontecido em nossa vida. Ele partiu o pão, assim como o próprio Cristo Jesus foi moído e partido o seu corpo ali em nosso lugar. E ele usou os discípulos para alimentar a multidão. Assim como ele fez na multidão, assim como ele fez com os discípulos, ele nos usa para abençoar pessoas, ele nos usa no seu reino, na participação, não é, da bênção de Deus. E concluindo, a gente vê que a provisão divina ela é maior do que a necessidade humana. Não há escassez na mesa de Deus, né? A mesa está sempre lotada. Ele coloca diante do povo uma mesa no deserto, a vida na morte. Na mesa do Pai está com fartura, tem pão com fartura. Todos comem, todos se fartam e ainda sobra. Eram 4.000 homens e ainda recolheram 7 cestos. Cestos maiores do que os cestos da primeira multiplicação. São cestos grandes como o balaio, a qual Paulo desceu ali então da muralha de Damasco, Atos capítulo 9, 25. É mais ou menos daquele tamanho a ponto de caber um homem lá. Tão grande, 7 cestos cheios. A vida cristã nos coloca então diretamente na dependência de Deus. Na dependência única e exclusivamente dele. Seja nas grandes necessidades ou nas pequenas. Precisamos descansar em Deus. Pois ele conhece muito bem a nossa vida, conhece muito bem as nossas necessidades. Mas quando a gente tenta dar um jeitinho, quando a gente tenta dar uma ajudinha para Deus, nós ficamos ansiosos, angustiados e feridos. Precisamos depender dele e lembrar constantemente que o nosso Deus é o mesmo Deus que não mudou. Assim como ele sustentou o povo lá no deserto, assim como ele sustentou Elias lá na casa da viúva de Serepta, ele multiplicou o pão e outra vez multiplicou o pão. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para todos sempre. Então confie, ore, clame, agradeça e dependa do nosso Deus, pois ele sabe, ele age e ele cumpre o que prometeu. Mateus 28, 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ore ao nosso Deus, entregue, confie que ele nos sustenta, nos guarda, e ele pode dar muito além de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Né? E ele provê o sustento dele de lugares que a gente também não imagina. Vamos orar ao nosso Deus. Deus, eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade de vermos, ó Deus, na Tua palavra os Seus grandiosos, poderosos e maravilhosos feitos, ó Deus. O Senhor, ó Deus, abençoando tanta gente, Deus. Usando o Senhor, anunciando o Teu próprio reino, ó Deus, aos gentios. E os discípulos, ó Pai, que estavam contigo duvidando. Ó Deus, assim também tem misericórdia de nós, do nosso coração. Pois muitas vezes nós não confiamos no Senhor. Nós andamos ansiosos, abatidos, porque nós queremos confiar em nós mesmos e não depender do Senhor. Nos perdoe, ó Deus, por a nossa falta de fé, por nossa falta de confiança no Senhor. E assim eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, sustente, dia após dia as nossas vidas e a vida dos nossos irmãos. Que a Tua graça seja sobre nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, fique em paz, tenhamos todos uma boa semana.